Boa noite. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. O número de contaminados pelo coronavírus está subindo assustadoramente. E como ainda estamos em pandemia, faz-se necessário dizer que precisamos seguir os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. Portanto, vamos fazer a nossa parte usando a máscara, álcool em gel, distanciamento seguro e evitar contato físico. Para iniciar nossas atividades dessa noite, convido a nossa companheira Maria Madalena para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos a vossa presença. Te agradecemos essa sensibilidade de poder sentir essa vibração, essa energia circulando entre nós. Sentir a presença de amigos espirituais que tanto nos auxiliam. Nós te agradecemos por nos permitir estarmos aqui mais hoje, com o mesmo ideal, com a mesma vontade. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E te rogamos que nos auxilie, que nos ensine a usar todos os meios que o Senhor nos oferece para trilhar um caminho mais suave, um caminho mais tranquilo. Que tenhamos a sabedoria de usar esses meios. Sejamos fortes, persistentes e corajosos. Que nos auxilie sempre, Senhor. E tenhamos essa humildade para que chegar no final dessa estrada, que a gente possa sentir dever cumprido. Os nossos compromissos espirituais sejam realizados e possamos atingir essa felicidade que tanto almejamos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Não cansamos de agradecer. E te agradecemos também pela casa espírita, por cada um de nós aqui presente, que a gente possa sentir essa presença e permitir Jesus tocar em nosso coração. E que possamos realizar primeiro a vontade dele, depois a nossa. Que possamos estar com o Senhor mais hoje, que assim seja, mestre. Boa noite. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 6º capítulo, cujo título é Multidões. Trata-se de uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Lembrando a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Acesse e confira. E para falar sobre o nosso tema, com muita alegria, nós convidamos o nosso companheiro Roberto Rocha, que é palestrante espírita e também um grande amigo e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Roberto. Boa noite a todos. É uma meia-noite misturada com uma meia-tarde, mas, Então, amigos, eu queria dizer, participar com vocês todos, da minha alegria, da minha felicidade de estar aqui hoje, para buscarmos, todos nós juntos, o entendimento das mensagens, das orientações de Jesus, que traz para nós através do seu Evangelho. Segundo Marcos, ele diz que o Evangelho é a própria boca de Deus trazendo para nós a boa notícia. É como se Deus falasse assim: meus filhos, o seu irmão mais velho está chegando para trazer para vocês as bem-aventuranças, as boas notícias, o Evangelho. Então nós temos que ficar alegres, felizes de estar participando aqui hoje dessa festa que para todos nós vai trazer muitas coisas úteis. A mensagem de hoje, que é multidões, ela é um versículo de Marcos, capítulo 8, versículo 2,
através de Emmanuel, pelas sagradas mãos do nosso amigo Chico Xavier. Eu digo amigo porque ele era amigo de todo mundo, mas essa mensagem, ela foi escrita em 1951, no dia 25 de novembro de 1951. Se nós analisarmos essa mensagem de hoje, comparando essa mensagem de 1951 com o que nós estamos vivendo hoje, parece que Chico escreveu essa mensagem agora 2 horas da tarde. Porque é uma mensagem que vai fazer com que todos nós participem dela e busque em que situação, em que lado cada um de nós se encontra na vida. Então eu já disse da minha alegria, da minha felicidade de estar aqui hoje, e dizer que eu me apresento aqui hoje como um aprendiz, porque o mestre é só Jesus. Então nós vamos, antes de nós entrarmos propriamente dito nessa mensagem de Emmanuel, que trouxe para nós resumidamente, nós vamos ver que Jesus, ele não andava acompanhado só com os seus discípulos. Jesus, onde quer que ele ia, onde quer que ele estava acompanhado de uma grande multidão. E no Evangelho de Lucas, nós encontramos umas passagens que, além de identificar Jesus com a multidão, identifica cada um de nós na nossa base de que nós estamos fazendo ou na multidão ou fora dela, ou somos aprendiz ou somos discípulo. Então é essa reflexão que vai ficar para todos nós hoje. A primeira passagem de Lucas está no capítulo 5, é aquela história do paralítico. Eu vou falar isso rápido, porque toda essa passagem todo mundo conhece. É o paralítico que sente agora a vontade de conhecer Jesus, uma luz ilumina a sua consciência e ele busca agora encontrar com o Divino Mestre. Os seus companheiros o carregam numa maca, mas quando chega naquela casa, a multidão cercava aquela casa, impede que ele adentre aquela casa. Então ele faz com que os seus amigos, de uma maneira interessante, levam-o para o telhado, abre a ceia e desce ele aos pés do Cristo. O que isso tem a ver com nós? Tem e muito, porque se nós tivermos além dos nossos olhos físicos, a nossa paralisia espiritual. Muitos de nós, às vezes, não temos nem uns amigos para nos aconselharem, para nos levar a procurar Jesus. Às vezes, essa paralisia espiritual, além da paralisia física, nos impede de procurar o Mestre, alegando que a multidão nos atrapalha. Nós vemos outra passagem também em Lucas, que é da hemorraísa. Aquela mulher que sofria a perda de sangue, de um fluxo sanguíneo contínuo, ela também procura Jesus, sentindo no seu coração e na sua consciência a luz que lhe iluminava. Se ela encontrasse Jesus, se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E outra vez ela encontra a multidão que cercava Jesus. E ela, vencendo, encostando, empurrando, agachando, ela consegue tocar na orla do vestido, da vestidura do Mestre, e consegue, através daquele gesto, a sua cura, quando Jesus identifica que dele partiu virtude para aquele coração, agora à procura de cura. Mais uma vez, isso
O que isso tem a ver conosco? Muito. Talvez a nossa perda de tempo, se nós extrapolarmos isso além dos nossos olhos físicos, nós veremos que aquela mulher que perdia o sangue, nós podemos estar perdendo o nosso tempo. Nós perdemos oportunidades grandiosas na nossa vida de procurar o Mestre Jesus, de vencer obstáculos, de vencer multidão, em que nós enfrentamos, amigos, dois tipos de multidões. Uma multidão que é a multidão compacta, a massa física, e a multidão interna, multidão de várias e várias encarnações, vícios, mania, todo tipo de coisa de vidas passadas. São essas multidões que afloram e às vezes não deixam que nós veja a divina luz. A outra passagem que também tem muito a ver conosco é o cego de Jericó. O cego de Jericó, à margem da estrada, outra vez ele via que a multidão, e através da fala da multidão, ele identifica que Cristo passava ali naquela hora. E ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Deus. E a multidão, outra vez, como atrapalha em qualquer condição, pede que ele se cale. E quanto mais pedia ele, mais alto ele falava. Até que Jesus para e chama-o na sua presença. Ele antes tira sua capa e vai ao encontro do Mestre Jesus. E nesse encontro tem uma frase que talvez seja a frase mais maravilhosa, mais linda que se encontra no Evangelho. É quando Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? E ele responde: que eu veja. Nós não precisamos pedir mais nada a Jesus que nós enxergue. Tudo, mas tudo que nós precisamos está em nossa volta. A única coisa que nós precisamos é ter olhos para ver, é enxergar. E outra vez, o cego de Jericó vence a multidão. E a quarta passagem é Zaqueu, o pequeno Zaqueu, que se nascesse com 1 centímetro a menos, seria declarado anão. A sua estatura não deixava ele ver o Mestre, porque a multidão, outra vez, não deixava que ele pudesse olhar o Mestre. E ele sobe num sicômoro, uma árvore, e vê Jesus. E Jesus vê ele. Jesus chega perto dele e diz: Zaqueu, desce. Hoje nós vamos cear na sua casa. Hoje a salvação chegou na sua casa. Outra vez, dificuldade para vencer a multidão. Como no cego. Será que tem alguma coisa conosco? Tem. A nossa cegueira espiritual. Será que nós ainda não estamos enxergando além das nossas qualidades físicas? Será que nós ainda não interpretamos ainda o Evangelho e que a saída dessa multidão é Jesus? Será que quando ele joga aquela capa não seria para cada um de nós jogar para trás o nosso passado, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, e procurar agora com Cristo uma vida nova,
um coração novo, uma visão nova do futuro. Será que Zaqueu, subindo naquela árvore, não será que nós também, a nossa pequena estatura espiritual, será que nós não precisamos identificar que a nossa estatura talvez seja pequena demais e nós precisamos trabalhar na vinha do Senhor para que a escada espiritual e moral faça com que nós possamos encontrar o Mestre? Tem uma mensagem de Emmanuel que chama-se mas. O que tem a palavra mas? Mas se você colocar Jesus nela, ela tem uma diferença muito grande. E você tem que identificar na sua vida onde você está colocando a palavra mas. Se é antes ou depois de Jesus. Porque muito cristão diz, Jesus é fantástico, mas eu não consigo. Jesus traz para nós toda a verdade, mas eu ainda sou muito pequeno. Mas quando o cristão vê que a luz no seu coração está acesa, ele disse, eu sou pequeno demais, mas Jesus vai me ajudar, Jesus vai me fortalecer. É o Jesus depois do mas e antes do mas. Então, meus irmãos, nós temos que fazer uma reflexão em toda a nossa vida. O que o Emmanuel nos pede agora é que possamos nos identificar. Em que lado da moeda eu me situo? Se é no verso ou se é no reverso? Se eu ainda estou no fluxo e no refluxo da multidão, porque o que é a multidão? A multidão é um grupo, é uma massa de pessoas reunidas temporariamente. Mas nós temos uma multidão em nós, internamente, que nos acompanha 24 horas por dia. E nós também temos duas multidões para que nós possamos livrar-nos. Essa multidão que Emmanuel traz para nós, dizendo que nós temos que identificar o nosso lado, porque nós fazemos parte integrante da multidão. Eu lembro, na década de 80, uma música, muitos aqui eu não sei, porque todo mundo aqui é novo, do Duque Dalvan cantava essa música, chamava Utopia. Ele diz, como isso aqui está escrito, parece que o Duduca leu essa mensagem. Ele diz que os camuflados de samaritano nos estão levando à fatalidade. Olha ali o que ele fala. Ele fala que a política organizada, o sacerdócio organizado, são poderosos pessoas que dominam as mentes. Nessa música ele fala que, ignorando o holocausto do crime, nos leva o regime para a fatalidade. E ele diz o seguinte no refrão dessa música: não aborte os seus ideais no ventre da covardia, vai em frente segurando a verdade, que a liberdade é utopia.
Qual que é o ideal do cristão? O ideal do cristão é Jesus. E qual que é a verdade? A verdade é o Evangelho. O conhecimento. Se estudares e conhecer a verdade, sereis homens livres. Já disse Jesus. Por que Jesus teve pena daquela multidão? Não era 3 ou 4 ou 50 pessoas, segundo o Evangelho diz que era mais de 4.000 pessoas, que seguia Jesus há 3 dias, sem comida, num deserto. Jesus teve compaixão da multidão, pede que o seu... não posso deixar essa massa ir embora com fome, vão desfalecer no caminho. E diz aos seus discípulos: alimentai-os. E que tens? Por isso, meus irmãos, é que Jesus pergunta-nos o que tens. Eles tinham 7 peixes ou 5 peixes e alguns pães, e houve a multiplicação. Jesus nos pergunta o que nós temos, porque nós temos que ter algo de especial para Jesus. E a maioria de nós só procura Jesus querendo tirar de Jesus alguma vantagem. Que tipo era aquela multidão que acompanhava Jesus? 3 tipos de pessoas. Existiam aqueles aleijados, doentes, amputados, velhos, de todas as matizes, que eram a maioria. O que eles procuravam com Jesus? A cura, o alimento físico, porque ainda eles não conheciam a verdade, eles não conheciam o Evangelho. O outro tipo de pessoas são os curiosos, que estavam ali para ver. Diz que o homem faz milagre, diz que o homem faz cego enxergar, diz que ele cura leproso. Vão ver, vão estudar, vão saber, vão desmascará-lo. Ele pode ser um charlatão. E isso acontece nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas procuram igreja, templos, casa espírita apenas por curiosidade, querendo ver ali fenômenos, prodígios maravilhosos. E quando vê que o prodígio tem que ser feito com ele, e que o trabalho tem que ser ele, e que tudo está nele, ele desiste. A sua multidão não deixa ele prosseguir. E o terceiro tipo de pessoas são aquelas que querem ouvir a palavra. São aquelas que estão buscando Jesus como a sua rota, como o seu mapa, como a sua estrela guia. Ainda bem que no fluxo e no refluxo da multidão, de vez em quando, porque a multidão é aquele que faz tudo que todo mundo faz, e todo mundo faz o que todo mundo faz. Ela dita moda, dita isso, dita aquilo. A multidão não é só aquela que você participa ali meia hora, 1 hora e todo mundo vai embora, não. Essa multidão te acompanha. E o mal dela fica gravado no seu coração. Você fica refém daquele povo, daquele método, daquela cultura. Então, ainda bem que de vez em quando uma luz acende num coração no meio, e aquela pessoa diz: oh, esse não é meu lugar, esse não é o meu caminho é outro.
e ele passa agora a aprendiz. Ele quer mudança, ele quer transformação, ele quer uma vida melhor. É isso, é que nós estamos aqui justamente para isso. Agora olha a responsabilidade que o Emmanuel traz para nós. Ele diz que os espíritos verdadeiramente educados, os espíritos trabalhados, os espíritos que têm conhecimento em qualquer área, não é só a área religiosa não, é a área da medicina, da política, da ciência. O que ele está dizendo? Representa em todos os tempos grandes devedores à multidão, não é devedor da multidão não, é devedores à multidão. Aquele que sabe é devedor daquele que não sabe, aquele que tem é devedor daquele que não tem nada, aquele que possui posses, inteligência brilhante. Aí o Emmanuel fala que raros, esses homens são muito raros, que compreendem o imperativo da lei espiritual. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui para acompanhar a multidão cabeça de doido. Nós estamos aqui para acompanhar Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem, a sua orientação. Mas olha, compreende o imperativo, eles não compreendem, e torna-se que um mordomo. E Jesus sempre nos falava dos mordomos. Mordomo infiel é que às vezes eles nos taxam. Mordomo é aquele que detém o zelo para determinadas coisas. Mordomo é aquele que tem, vou dizer em grossas palavras, o secretário da saúde. Ele é um mordomo da saúde. Então ele tem que proporcionar àqueles outros uma boa saúde. E por aí vai. Mas não, o que eles dizem? A cultura do mundo, ele sai fora da massa, ele nos abandona, ele deixa aquela massa, porque aquela massa é massa de manobra. A multidão é fácil de ser manobrada. Só nós lembrarmos aqui da entrada de Jesus naquele burrinho, ele é aclamado. Aquela mesma multidão, na quinta-feira, né? Acho que quinta-feira você gritava lá para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E é desse mesmo modo, sem mudar nada até hoje. Hoje a multidão te joga flores, amanhã ela te apredeja. Por quê? Ela não tem consequência. E nós ainda, segundo a responsabilidade de Emmanuel vai nos tornando tão grande, ele ainda diz para nós que esse sacerdócio organizado, ele ainda não concorre por nós pagarmos em tributo de sangue. Quando ele traz para nós, impõe sombras, imposto alto. É só ver, é só a pessoa olhar o que Emmanuel disse em 51 e Jesus, que isso aí é um resumo da fala de Jesus, para a política de hoje, para a manobra da política, da corrupção. É só nós entendermos. Pessoas de mente brilhante, pessoas de inteligência fora do comum, que podia proporcionar a paz, a tranquilidade. O amor promove a guerra, promove os sorrisos encarnecedores. Olha um político
numa entrevista, ele sorri, ele ri de nós, sabendo que nós somos fáceis de manobrar, até que nós não encontremos Jesus, até que essa luz não brilhe em nosso coração, até que na nossa consciência se abra e nós enxergue além do horizonte. Porque o que a multidão faz é colocar escama nos nossos olhos. Por isso é que Jesus disse ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? É a mesma pergunta, meus irmãos, que é para nós hoje. Que queres? Se hoje você pudesse conversar com Jesus falasse: que queres que eu te faça, amigo? O que nós ia pedir? Tinha gente que ia pedir ganhar na loto, ganhar na loteria, comprar. Não, nós queremos ver, Senhor, porque nós somos cegos espiritualmente. Tudo que nós precisamos, como eu disse no começo, se encontra ao alcance das nossas mãos, ao redor de nós. Tudo. Só precisamos ter olhos para ver. Só precisamos enxergar. Só precisamos colocar na nossa cabeça que nós temos que mudar. Nós temos que entender que a vida é o bem maior que o nosso Pai nos deu para que nós fôssemos felizes. A felicidade não está no que nossos olhos geralmente estão vendo. Geralmente a felicidade está além do que nós possamos enxergar. Esse é que é um dos nossos problemas para entender a vida. Jesus esclarece, meus irmãos. Jesus traz para nós a água cristalina do saber. Conheça a verdade, comece a estudar. A casa abre curso, a casa abre poucas pessoas, seminários, pessoas dedicadas, mentes agora brilhantes, já começando a entender que ele tem que passar aquilo que ele sabe, para que ele possa passar de aprendiz, quem sabe, para o discipulado, para ser um discípulo do Cristo. Mas isso requer trabalho, requer vencer multidões, requer mudança, requer transformação. Isso não pode ser feito de hoje para amanhã. Requer renúncia. A coisa mais difícil que o ser humano tem nessa vida é renunciar. Renunciar à zona de conforto, renunciar à tranquilidade, à paz ilusória da vida. Porque Jesus diz: eu venho trazer-te a paz. Mas não é essa paz que vocês conhecem, não. A paz que vocês conhecem é a paz do mundo, é ilusão. Isso tudo acaba, meus irmãos. Nós não vamos levar nada. Tudo que você vê aqui agora, ou está morto, ou vai morrer. Tudo que você não vê, é eterno. Então é isso que nós estamos buscando. Mas nossos olhos ainda é os olhos antes do cego ser clareado por Jesus. Nós vemos as coisas materiais, é o dinheiro, é a casa, é o carro, é a conta no banco, é os diplomas, é isso, é aquilo. E o tempo vai passando, porque o tempo não para. E quando nós acordamos, passou. E agora? Ainda bem que a doutrina, essa maravilhosa doutrina espírita,
que nos esclarece, que nos protege, que nos consola, que nos dá sabedoria, tem a reencarnação. Um dos pilares principais, a reencarnação. Para que aquele discípulo preguiçoso, através do aguilhão da morte física, possa agora caminhar ao encontro do Mestre. Mas nós não podemos esperar por isso. O que o Emmanuel fala no final? Nós não podemos roubar o pão do nosso irmão, as oportunidades. Não podemos. Nós temos que multiplicá-lo. Então, através disso, nós temos que sair fora de quê? Política. É claro que nós vamos votar, participar, tal coisa, mas nós temos que observar demais. E qual lado que nós estamos? Sinceramente, faça uma reflexão agora, ou de noite, ou amanhã. Identifique seu lado. Eu quero a multidão para mim? Estou satisfeito, estou tranquilo, eu estou em paz com a minha consciência, ali, fazendo igual todo mundo faz, não tendo nada de especial para Jesus, andando ao léu, tranquilo. Será que eu sou mesmo tranquilo? Ou será que a luz, mesmo que fraquinha, já acendeu no meu coração, na minha consciência? Eu preciso mudar, eu tenho que crescer, eu tenho que buscar a verdade, e a verdade é Cristo, a verdade é Jesus. Meus irmãos, todos nós temos a maravilhosa doutrina espírita, esse tesouro celeste nas nossas mãos. Será que quando nós nos apresentarmos para a nossa própria consciência, o que nós vamos poder alegar? Eu não consegui, eu não fiz. Mas é a doutrina espírita, clareando o seu caminho, suas noites, seu passado. Qual a doutrina que trouxe tanta informação do mundo espiritual igual a doutrina espírita? Qual delas? Qual a doutrina que rasgou o véu, que encobria nossos olhos, não deixava nós ver além do horizonte, tirou as escamas das ilusões dos nossos olhos, mostrou que a morte não existe? Quando Paulo diz: morte, onde está a tua vitória? Porque nós sabemos que a nossa vida, que é o nosso bem maior que Deus, nosso Pai, nos deu, não termina, não acaba na tampa fria do túmulo. Nós reergueremos mundo espiritual, plasmando para cada um de nós o céu, o inferno, vivido por nós nessa presente encarnação. É preciso pensar, meus irmãos. É preciso refletir. Jesus de braços abertos chamando: vem. A sua saída é o Evangelho. Muitos de nós não. Minha saída é a ilusão, é o dinheiro, é isso, é aquilo.
Não que não deva ter, mas saber que aquilo tem que saber como usá-lo. O defeito está no uso, não no ter. Você pode ter milhões de dólares e ser uma pessoa altamente espiritualizada, dependendo do que você faz com aquilo. Mas também você pode ter milhões e milhões de dólares e ser uma pessoa profundamente infeliz. Mas você pode ser uma pessoa que não tem nada e ser profundamente feliz. Não uma felicidade total, mas a mescla de felicidade. Eu antevejo a felicidade. Eu sei que algum dia eu posso ser feliz. Mas temos que viver como irmãos. Temos que nos apresentar como irmãos que somos. E nós não poderemos deixar nunca, mas nunca, depois desse ensinamento de Emmanuel, nunca nos esquecermos que nós apenas estamos começando. Por isso que nós ainda erramos, por isso que nós ainda temos defeito, porque estamos no começo. A espiritualidade ainda nos vê como criança num grande berçário. Estamos engateando nas nossas conquistas espirituais. A nossa escada espiritual, o avanço ainda é curto, o alcance ainda é pequeno. Mas, apesar de tudo isso, ninguém pode parar. Porque a doutrina espírita nos mostra que a vida é uma evolução. O Evangelho nos desafia a evoluir. A doutrina espírita nos lança um desafio para que hoje possamos ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é um desafio. Por isso que nenhum de nós pode parar. Mas no meio desse caldo de evolução existe uma coisa, que podemos ser parados a qualquer momento sem um aviso sequer. Podemos ser retirados do teatro da vida e ver as cortinas fechar na nossa frente sem um aplauso sequer. Mas nem tudo está perdido, como eu disse. A doutrina espírita e Deus, Jesus, nos dá outra chance, que é a reencarnação. Vida nova, transformação, mudança, chance de transformação, encontro com Cristo. Por isso, irmão, a doutrina espírita, ela nos mostra claramente quem você foi ontem, quem você será amanhã e os seus problemas de hoje. Abençoada seja a doutrina espírita, como disse Emmanuel, que me revela, que me mostra o caminho, que me entrega Cristo, esta joia, esse tesouro celeste, que eu tenho que fazer como aquele homem que trabalhava no campo, encontra-se uma joia, vende tudo que tem e compra aquela joia. A nossa joia é Jesus e a verdade. Vamos vender tudo que nós temos de ilusão
de coisas passageiras, de coisas transferíveis, de coisas que vão ficar aí e que não têm a menor importância. Mas se tocá-las, nós ficamos doidos. Se tirar alguma coisa de nós, somos como crianças. Por isso que nós somos meninos espirituais, criancinha. Porque se tirar o nosso brinquedo, nós ficamos com raiva. Não pode tirar nada, tem que trazer. É o contrário. Então todos nós procuramos Jesus para pedir. Jesus, me ajuda. Jesus, faz isso para mim. Jesus, meu menino vai fazer prova na escola. Jesus, ou isso, meu cachorro está doente. Jesus, só Jesus, Jesus. Que tens de especial? O que é isso que você está fazendo? Pedindo até os gentios fazem. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão profunda. Se nós estamos no verso ou no reverso? Ou nós estamos no verso de sombra, ou nós estamos no verso de luz e paz, ou no reverso de sombra e dor? É fácil de identificar. Procure analisar a sua vida, seu comportamento na sua casa. Como é que é seu dia a dia na sua casa? Você que manda, você é o carrasco, você é o tirano, ali está falando isso. Mordomo, eu sou mordomo, tudo é meu. Cuidado, mordomo infiel. Mas Jesus é a esperança do cristão. Nos oferece redenção, nos oferece com carinho crescimento espiritual, perdão das ofensas. Então, meus irmãos, que a fala de hoje, que eu acho que trouxe para mim, que eu falo para mim, alguma coisa útil, que também possa ser útil para todos vós. O caminho é um só, é Jesus. O caminho é o Evangelho. O caminho é o amor. E, hora nenhuma, esquecer do mandamento do Cristo, que é quando disse ao apóstolo que ele ia para outros lugares divinos, ele disse: mais um mandamento eu vos deixo, mais um mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora já não é mais como irmãos, é colocar no nosso coração o amor de Jesus. E ele fala: sereis vós muito conhecidos ou conhecidos por muitos se amarem. Então o amor é o nosso objetivo. Quando o amor está lá no coração de todos nós, não haverá mais, pode rasgar essa página, porque seremos todos irmãos amando no amor de Cristo. Amigos, era isso que eu tinha para trazer, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de todos e mais uma vez eu confirmo a minha alegria, a minha felicidade de estar aqui hoje na condição de aprendiz, podendo falar, podendo mostrar o Evangelho, as mensagens, as orientações do Cristo para todos nós. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado.